Fala pessoal, está começando mais um episódio da Escola do Varejo. O nosso entrevistado de hoje, ele é esposo de Carla Gabriele e pai de Guilherme, Pedro e Nina. Ele é formado em administração de empresas com pós-graduação em gestão empresarial. Tem 10 anos de vivência e está à frente de um supermercado com um novo olhar, né? Um novo segmento. Uma frase o resume: nada de desgosto e nem de desânimo. Se acabas de fracassar, recomeça. Marco Aurélio. Está aqui com o head de operações do Félix Supermercado, Gustavo Félix Maurício. Gustavo, seja muito bem-vindo à Escola do Varejo. Muito obrigado, é um prazer imenso estar aqui. Coisa boa. Rapaz, eu fiquei aqui, me chamou a atenção, head de operações. Aí, para que o nosso público sempre pergunta no direto, o que significa? Head de operações, head em inglês quer dizer cabeça, né? Liderança, é que está à frente, né? Então, no nosso negócio, a gente é o testa de ferro, né? Tá pronto para tudo, na verdade, né? Então, é o verdadeiro significado. É aquele que está pronto para dar o suporte à equipe ali, a hora que precisar, dar o feedback, receber cliente, cuidar de contabilidade, cuidar de fiscal. É aquele cara que vai fazer o negócio acontecer. É isso que a gente caracteriza, intitula como head de operações no nosso negócio. Rapaz, Bastante. por breve momento eu digo, rapaz, é melhor ser diretor, porque é muita coisa. E, Gustavo, como foi que você teve essa ideia, essa visão de criar o supermercado Félix? Um novo olhar no contexto diferente, né, dos demais. Então, vamos lá. A história é longa, é antiga, mas muito bonita, né? A gente, na verdade, nasceu dentro do supermercado. A minha família tem uma tradição já de comércio de mais de 50 anos, né? Então, assim, eu até estava comentando com o Ricardo que tá no DNA, né? Não só de sangue, mas do mundo mesmo que converge. É um destino natural ancorado, né? Não tem como você nascer diferente ali. Lembro quando era criança, nos fardos de arroz, de açúcar, entregando cestinha para o cliente. Acho que o contato inicial era aquilo, entrega a cestinha ali para o cliente, desde o atendimento, né? Então, a gente nasceu já com esse ecossistema muito conectado. Então, sempre foi muito florido o supermercado na nossa vida, né? Então, o Félix, ele surgiu de uma ideia, assim, do acaso, porque eu e meus irmãos, a gente sempre teve vontade de botar um negócio junto. A gente falava muito de restaurante, alguma coisa e tal. E aí, quando um ponto vagou, que era da minha família também por parte de mãe, que também era uma mercearia, que era a Bodega do Seu Walter, a gente disse, vamos botar o quê? A gente só, não sei ainda, vamos pegar o negócio. Aí pegamos o ponto sem saber o que ia botar. Total despretensioso. Depois a gente veio, tava com a nossa mãe, tá disse, mãe, vagou lá, vamos pegar. E aí depois a minha irmã olhou para mim e disse, vamos botar o quê? Eu disse, não, a gente alugou já, vamos ver o que é que vamos fazer. E na época eu estava na Ambev. Estava na Ambev, era supervisor de venda na Ambev. E ele disse, olha, a única coisa que eu estou sabendo mexer agora e ter os contatos é com bebida. Aí a gente começou com um depósito de bebidas. Aí começamos a vender lá bebidas, aí depois, rapaz, só bebida não vai dar. A gente tem que botar alguma coisa. Botamos cereais. Aí a gente, só que sem capital, sem nada, a gente foi até a família e pediu mercadoria emprestada. Empresta pra gente aqui, pra gente começar e tal. Aí o pai fez na hora. Presta lá, você deu um prazozinho pra gente pagar, né? Um pouco a mais do que o varejo, tá? Tradicional. Deu 42 dias ali e a gente foi e começou. Aí o negócio começou a vir. Eu lembro como hoje. A primeira venda que eu fiz foi um pacote de cerveja. Estava sem sistema. Aí eu disse, pai, mas tá sem sistema, você vai perder a venda? Eu disse, não. Aí corri atrás das meninas. Sei que a gente vendeu lá e tudo começou. Aí no primeiro dia a gente até vendeu bem. Foi sensacional. Aí a gente ficou muito tempo. Félix, começou como Félix Bebidas, depois Félix Alimentos e Bebidas. E depois a gente evoluiu para o varejo, né? Só que um varejo já muito mais, né, a nossa cara, assim, mais jovial, mais tecnológico, mais atrás de tendência, sabe? A gente via muitas coisas acontecer fora de Arapiraca e dizia, o que não acontece aqui? Por que é que não acontece aqui?
desde o e-commerce, o delivery e tudo mais. A gente disse, não, vamos trazer isso aqui. Só que muita dificuldade, né? A gente encontra no caminho, né? Cultura, né? Questão de tecnologia, acreditar no projeto. E aí foi onde começou realmente os verdadeiros desafios. Você acreditar no negócio, né? Porque quando a gente começou em 2018 com a lojinha, com o varejo, aí a gente disse, não, a gente precisa inovar, a gente precisa ser diferente, né? Como é que a gente vai vencer ou se destacar, como é que a gente vai vencer esses grandes players, antigos players do mercado, como até ali, né, o grupo da família, concorrentes, né, aqui próximo, gente que tinha história já de mais de 30 anos na cidade. A gente precisava de um diferencial aí. Vamos trazer o e-commerce, vamos colocar o e-commerce. Só que eu achando, né, que a gente ia bombar. Mas nada disso aconteceu. A gente investiu numa plataforma, caro, organizar o sistema, nada, e sem venda nenhuma. E aí a gente começou a divulgação, Facebook, um monte de coisa e nada. Meus irmãos olhavam assim para mim e diziam, rapaz, parar com isso, desistir desse negócio. Arapiraca não vinga, não. Calma, vamos pelo menos mais uma chance. Isso aqui, eu disse, olha, mais um mês. Eu disse, mais um mês. Se não tiver nenhum pedido, eu aceito. Isso a gente já estava, acho que uns 5 a 6 meses tentando e nada. Sem nenhum pedido. Sem nenhum pedido. Online ali, divulgando, gastando dinheiro com tráfego pago e ninguém dando essa credibilidade. Exceto eu fiz um pedido para testar, né? Para testar se estava funcionando. Mas depois, aí quando aconteceu, acho que faltavam uns 15 dias para completar, rapaz. E vinha ali todo dia aquele moído, nada do online. Clicava ali na esperança de abrir um pedidozinho. Chegava o boleto da plataforma, ó, vou pagar. Rapaz, aí eu já meio que desanimado. Mas me dá os 15 dias. Quando chegou, jura você, faltando 2 dias, caiu o primeiro pedido. Aí eu disse, tá vendo, vai dar certo e tal. Cheguei, deu uma explosão, joguei, acho que tava no mirô assim, joguei, eu disse, tá vendo que vai dar certo. Se tem cliente, tem negócio. Eu disse, se tem cliente, tem negócio. Aí foi quando começou. Aí um pedido no segundo, aí no outro dia, 2, 3. Eu sei que depois a gente começou a flutuar ali numa média de 20 a 30 pedidos mensais. Então o negócio estava se validando, a gente estava estruturando com o cliente comprava, às vezes tinha recompra, porque a gente fazia de tudo. A gente às vezes não tinha estoque, ia comprar na concorrência o produto para poder conseguir entregar e ele receber todos os itens que ele havia pedido e tal. Então, assim, foi um desafio muito grande, não só de acreditar no projeto, na ideia, mas que também foi uma virada de chave para a gente, porque com isso foi que o Félix começou a ganhar seu nome, sua notoriedade, inclusive porque só veio à tona essa questão de online, de e-commerce em Arapiraca quando houve a pandemia, né? Só que quando a pandemia chegou, nós já estávamos preparados, porque a gente já fazia online, né? Então foi onde Félix ascendeu bastante, né? A gente teve mais de 2.500 pedidos dentro de um mês, plataformas como iFood, Marketplace, Care Delivery procurando a gente para a gente poder conseguir, né, fazer parte do ecossistema deles. Então, assim, foi sensacional o que o e-commerce proporcionou à marca do Félix, né, a notoriedade que deu para a nossa empresa. Então, eu digo a você que o e-commerce ele fez sentido, né, porque a gente mudou muito a forma de fazer varejo, né, a forma de atender o cliente, a experiência, né, e Arapiraca, você sabe, né? É um campo de batalha que a gente tem que ter muita habilidade para poder conseguir superar esses desafios que aparecem aí. Mas muito show de bola para o Félix. Essa questão do e-commerce foi realmente algo que impulsionou muito o nosso negócio e mudou a forma de atender o cliente, trazendo experiência, 7 dias por semana, 24 horas por dia. O pessoal lá deixava pedido já agendado e tal. Então, assim, foi... Quer dizer, é até hoje, né? É até hoje. Inclusive, eu acredito que
pouquíssimas empresas que fazem e-commerce hoje divulgam o e-commerce. Porque não é, muitos acreditam. Tão fácil como parece ser. Isso mesmo, não é fácil. É uma operação difícil, custosa, né? Que precisa de dedicação, tempo, porque quem está do outro lado da telinha ali não quer saber o que você vai fazer. Ele quer fazer o pedido, quer que chegue na casa dele e acabou. Então, assim, a gente tem muito desafio. Hoje é uma operação muito cara de delivery, né? Então, por isso que muita gente tem o serviço para ter na loja, mas não entrega, não investe, porque ainda se encara como um custo. Já eu não, já encara como uma oportunidade. Para mim é oportunidade. Muita oportunidade. Inclusive, tenho muitos clientes no delivery hoje, diariamente pedem pedidos, desde pedidos pequenos a feiras grandes e tal, a gente entrega. Tem deficiência? Tem dificuldade? Tem. Todo dia tem problema na operação, seja no varejo físico, seja no varejo digital. Mas, ainda assim, é um diferencial nosso, porque a gente divulga, eu faço questão, senão atendo online, no WhatsApp, testo outras ferramentas. O delivery realmente é uma coisa, para o meu negócio, um diferencial positivo. Além de trazer praticidade ao consumidor, traz a comodidade, né? Que você faz de onde você estiver. Isso. E, se eu não me engano, vocês são do ramo alimentício, o primeiro desbravador a fazer o e-commerce na cidade. E também a criar, se eu não estou enganado, o clube de vantagens, né? Tipo o Clube X. Clube X. Como foi que você teve essa ideia e viu essa visão desse negócio? E qual o grande diferencial desse Clube X? Então, o Clube X é um outro filho, né? É um outro filho, né? A gente sempre quis, assim, entender o nosso comportamento. Surgiu, na verdade, até inclusive dessa particularidade do delivery, porque cada cliente é único, né? Então, hoje o varejo tradicional, ele traz o quê? O cliente entra na loja, praticamente autosserviço, ele vai lá, escolhe os produtos dele e tudo mais, e aí você não tem tanta interferência. Você pode até dar um atendimento ali, uma cestinha, um bom dia, boa tarde e tal. É aquele praxe do varejo tradicional. Mas no e-commerce, não. Você tem que atender o cliente, se não tiver aquele produto, oferecer outro, né? Saber se está boa a qualidade da banana, do tomate, está bom, deixa eu mandar foto. Então, é um trabalho mais, vamos assim, cuidadoso, mais detalhado, né? Então, essa experiência do cliente é que impulsionou a gente a ir atrás de ter um clube de vantagens, para a gente poder conhecer melhor o nosso cliente através do seu comportamento de consumo, dos seus hábitos, a hora que ele compra, como ele compra, o que ele compra. Então, a gente consegue hoje ter todos esses dados de comportamento do cliente para conseguir realmente fazer estratégias, né, direcionadas, né, que fazem sentido para aquele cliente, como também alavancar a venda. Né? Então, assim, o clube ele é vantajoso para a gente e é muito vantajoso para o cliente, porque a gente oferece descontos exclusivos, faz parceria com a indústria, né? Tem, como é que se diz? Um ecossistema ali que a gente consegue entender cada movimento do cliente. Então, hoje ele fica muito mais conectado. Hoje a gente faz todas as nossas ações direcionadas para o clube, porque a gente leva muita vantagem, muito benefício para o cliente. Então, o clube surgiu disso, da vontade de conhecer o nosso cliente, de estar muito mais próximo, num mundo tão corrido, de estar bem próximo a ele. Então, a gente consegue hoje fazer isso e não ser chato, porque, por exemplo, é muito chato quando você pega hoje um WhatsApp e faz um encarte ali com 60 promoções e divulga como se fosse em massa, né? Ali, manda para todo mundo. Tem gente que não quer receber aquelas ofertas, tem gente que já quer bloquear, né? Não quer esse tipo de comunicação. A gente já chega assim, manda lá uma mensagem. Eu sei que o Ricardo gosta, sei lá, do biscoitinho aqui, maná, com café, com um cafezinho e tudo mais. Aí eu mando uma mensagem, opa, Ricardo, boa noite, tudo bem? Mando uma mensagem lá, já ofereci o biscoitinho maná para você e tal. Oferta exclusiva, oferta exclusiva aqui, só para você. Pode vir buscar, limitado, 3 pro CPF e tal. Então, fique tranquilo. Mas, assim, eu mandei só pro Ricardo, não mandei pro Luiz. O Luiz não quer nem saber do biscoito maná. O negócio do Luiz é cervejinha e tal.
carne, então por que eu vou mandar biscoito Manápolis? Não faz sentido. Então, hoje, Né, eu consigo entregar o que aquele cliente consome, assim, fazer uma oferta exclusiva para aquele cliente, né? Sem ser chato, sem ser invasivo, né? E não só oferecer produto. Daqui a pouco, como a gente também funciona até meia-noite, por exemplo, eu chego ali, mando uma mensagenzinha para ele aqui, ó, estou passando só para dizer que eu estou aqui para você, aberto até meia-noite. Se precisar de alguma coisa, o Félix está aqui para você. É assim que a gente faz. Então, assim, são gatilhos que a gente sai conversando ali, não precisa estar, ei, venha comprar, tá. Não, eu digo lá, ó, oi, boa noite, tudo bem? Só passando para dizer que estou funcionando até meia-noite. Se precisar de alguma coisa, estou aqui. Pronto, acabou. Estou vendendo alguma coisa? Estou. Disponibilidade, né, experiência, comodidade de sair, de saber que pode encontrar o que ele precisa ali na loja. Então, assim, é uma forma de vender sem forçar a venda, sem dizer preço, sem estar rasgando, entendeu? Então, é isso que um clube, né, traz, né? Pertencimento, identidade, humanização. Como é que eu posso dizer mais? Ele é só benefício, só vantagem, assim, tanto para a gente que faz esse sucesso do cliente, como o cliente se sente, como é que eu posso dizer? Fideliza ele, né? Fideliza, justamente. Gera experiência. Gera experiência, verdade, comodidade, conveniência. O Gustavo, ele foi você falou muito bem, o precursor. Era ele falando, a gente volta a 5 anos atrás. Tinha 2 deliveries aqui. Um deles era o Félix. E você começou, se eu não me engano, ali no Baixão. No Baixão, isso, na Mário Espírito. E eu lembro porque no dia que estavam falando sobre e-commerce, eu estava lá e foi citado um outro cliente que eu não lembro, como vocês saíram na frente, assim, começaram a acreditar. Sim. E aí agora eu voltei há 5 anos atrás. Na verdade, 5 anos e meio. Da loja de varejo alimentar, se eu não estou enganado, eles são o primeiro a trazer. E outra coisa, né? Eu comecei aí me surgiu uma curiosidade. Uhum. Foram quantos meses esperando o primeiro pedido? 5 meses, né? Um pouco mais de 5 foi 6 meses, o primeiro pedido, com a plataforma Site Mercado, na época. Site Mercado de 5 a 6 meses. Isso, que foi hoje o Site Mercado pertence ao iFood, o iFood comprou. Certo. Mas foi 5 a 6 meses o primeiro pedido. Da operação, hoje o seu delivery representa quantos % versus a loja física? Mais de 30%. É mais de 30%. Tá vendo? 5, 6 meses esperando o primeiro pedido. Hoje, o delivery... chega próximo a 40% da minha operação. Delivery. E uma coisa que chama muita atenção é essa interação que o Félix Supermercado tem com o seu público. E através exatamente do que você faz no piso de loja. Você está antenado naquelas... Tem uns memes, né? Sim. Que você consegue personalizar. É isso já a gente já puxa o lado criativo, né? Tem essa parte do marketing, né? Que hoje é uma dor que a gente tem, porque cada vez mais tá muito concorrido, né? A audiência na internet, a gente vem buscando ali e às vezes a gente tem que se reinventar. E tem coisas que a gente consegue realmente fazer a diferença lá de um modo bem criativo, né? A gente já conseguiu recriar cena de filme, acho que o maior parte de views que teve foi do Auto da Compadecida que a gente fez na época. A gente teve também do 007, do Missão Impossível. A gente fez comparativos com Alexandre de Moraes. Rola de tudo no Félix. Aquele que o cara chega um carrinho de Fórmula 1, né? Carrinho de Fórmula 1. Aí a cambalhota, né? Rapaz, e tem uma pessoa que é muito fã seu, especialmente do seu trabalho. Essa pessoa, eu vou mandar um abraço especial, viu, Luiz? Seu Aloysio Lira, forte abraço da Escola do Varejo. Rapaz, seu pai, né, ele disse, rapaz, tu viu o que meu filho fez? Rapaz, e a gente vê o quanto ele vibra. E, assim, sua criatividade é algo, assim, surreal. É porque, desde pequeno, eu sempre fui assim, né? Assim, na verdade, né? Claro que quando a gente vai envelhecendo um pouco mais e tendo mais responsabilidade, a gente vai ficando um pouco sério. Mas eu sempre fui um garoto que sempre tive, né, onde tinha, vamos dizer assim, entretenimento, a gente estava fazendo acontecer. Desde a época da Micaraca, a gente tinha o pai tinha um bloco Chupeta, não sei se você lembra, era um camarote. Eu
me vestia aquele roupa meio brega, assim, tinha uns caras que faziam a resenha lá, o Natan e o Toninho, a gente era da turma lá, então assim, a gente animava aquele camarote ali, né, e era na família também, sempre foi muito da resenha ali, sempre tá bem turmado, sempre brincando, então, e eu fazia coisas que às vezes o pessoal nem acreditava, e aquilo ali virava a onda do momento, naquele ambiente ali, então, sempre fui muito criativo, até hoje, né, sou muito criativo. Então, isso já é algo que eu trago na genética há muito tempo. Então, quando bate, vem natural, não precisa de chat GPT, de roteiro escrito, a coisa acontece naturalmente. E aí a gente sai criando. Mas é tudo autêntico, né? Tem que fazer ensaios ou Não, vai de supetão? Na hora. Eu faço na hora. Eu digo porque a gente muitas vezes vai fazer os cortes, né, alguma coisa, mas eu vi que você faz com uma naturalidade muito grande. É muito natural, assim. Quando eu vou fazer um negócio muito, vamos dizer assim, programadozinho, não sai legal. Eu fico dizendo, meu Deus, não sou eu. Aí tem que bater na telha, eu vou lá. Aí tem horas que a gente chama, não, vamos chamar o videomaker para fazer aqui, gravar. Espera aí, sai. Me dá o telefone aqui que eu vou fazer do meu jeito aqui. E aí acaba realmente esses conectando mais, esses engajando mais e tal. E eu acho que a rede social é isso. As pessoas querem isso, né? Mais conexão, mais naturalidade e tal. Sei que hoje é tudo muito botãozinho com áudio, né? Mas eu acho que aquele próximozinho, você falando assim com a câmera, ei, sou eu aqui, vamos... Rapaz, você falou isso, direto, o Jean, é o que ele mais cobra da gente. Ele chegou, olhou assim como você toma. É porque essa naturalidade, a pessoa gosta de natural. A gente tenta, às vezes, né, fazer aquela coisa, porque, eita, não, vou ali dar aquela impressionada. Mas, às vezes, a impressionada está em ser natural. Eu gosto muito dessa linha. Né? Claro que a gente tem que dar aquela incrementada, fazer a cerejinha de bolo, mas também não precisa ser, não ficar... Não dá aquela artificializada. Forçado demais. Aquela forçada, né? Mas é isso. E aí, voltando para a onda aí do Clube X, a gente tem muitos outros projetos. A gente foi primeiro no online, a gente foi primeiro no Clube de Vantagens, a gente foi o primeiro supermercado a fazer iniciativas sustentáveis com a EcoBag, com o Cupom Verde. Não sei se você conhece o Cupom Verde. Não. Cupom Verde é uma plataforma que você, ao comprar, seu cupomzinho vai para a nuvem, né? Então, você consegue acompanhar todas as suas compras, o seu histórico e tudo mais. E nele ele já diz, ó, você economizou X de água, deixou de matar tantas árvores, você deixou de emitir tanto CO2 e tudo mais. Então, assim, se todos os supermercados do Brasil adotassem um cupom verde ou enviar o cupomzinho fiscal para o e-mail do cliente, a gente estaria economizando não só papel, não vou ser hipócrita em falar que você não economiza bobina de caixa, mas também você deixa de matar muita árvore, de gastar muita água e tudo mais. Então, a gente tem essa iniciativa sustentável, tem a questão da EcoBag, né, que é a iniciativa para o pessoal reduzir o uso de sacolas plásticas, porque acho que todo mundo sabe esse dado, né? Sacola plástica demora mais de 100 anos para se decompor na natureza, né? Fora que entope bueiro das ruas aí, né? A prefeitura tem maior trabalho aí para resolver a bronca depois. Então, a gente também foi o primeiro a abrir 24 horas, já ficamos 24 horas no Félix por alguns eventos. Então, a gente tenta ser pioneiro de tudo. E estou sendo o primeiro... E mais uma coisa agora, que a gente está lançando o Clube X Prime. Novidade, né? Sempre tem novidade. É o Clube Rapaz, X Prime. olha para aí, pessoal. Escola do Varejo e o Félix Supermercado aí, né? A inovação. Fala para nós aí. Nós somos o primeiro podcast de Alagoas voltado ao varejo. Ao varejo. É isso aí, tá vendo? É isso. E pegando esse gancho, a gente acha que, às vezes, inovação é criar algo novo, né? Assim... Eita, não, isso aqui nunca existiu, não. Inovação é você fazer o que ninguém está fazendo onde você está. Boa né? essa. Né? Boa. Fazer onde você está, você melhorar. Por exemplo, a gente está aqui com a EcoBag. Eu posso fazer algum detalhe, sei lá, botar algum alto relevo, alguma coisa aqui que chama a atenção. Eu já estou inovando na EcoBag. Isso é inovação. Você melhorar o produto, para mim, já é inovação. Você melhorar algo já é inovação. Eu
eu vou muito dessa linha. Porque a gente, às vezes, quer inventar a roda e tal. Não, você precisa pegar a roda e fazer ela girar. É isso, para mim, inovação é isso. Então, a gente precisa realmente estar sempre, né, com a visão lá na frente, vendo tendência, o que é que o mundo está fazendo. Porque tem coisas que a gente quer fazer. Tem milhares de projetos para fazer, só que, infelizmente, às vezes precisa de braço, precisa de grana, precisa de gente para acreditar no seu projeto, né? Precisa de tempo. E, às vezes, tem coisas que eu digo, eita, está na prateleira, vai chegar a hora dela, vai chegar a hora daquela ideia. Né? Então, a gente tem muita coisa para fazer, o varejo tem muita oportunidade, tem muita coisa mudando. A gente não está fazendo isso aqui, está fazendo isso aqui. O que o pessoal está fazendo aí, só olhar para o mundo, para as grandes feiras, o varejo, o que é que vem trazer de coisa positiva, não só para o empresário, né, para realmente se manter firme no negócio, porque o varejo é um negócio muito duro, mas também para o cliente, experiência, tantos produtos lançados aí com tanta tecnologia, com tanta tendência. Então, a gente tem muito ainda a desbravar. Acho que eu digo que a varejo é um rio perene, tipo nem o São Francisco, nunca seca, sempre tem oportunidade, sempre tem coisa nova, sempre está mudando. E é isso. E está nascendo aí mais outro projeto, que é o Clube X Prime. Já tá na fase de incubadora, né? A gente está fazendo um projeto piloto, o MVP, como chama aí nas startups, aí está fazendo a primeira triagem aí, a primeira leva, e já estamos tendo alguns frutos. Galera que já está tendo benefício, já está participando, porque a gente está convidando quem já é pertencente do nosso clube, né? Estou lá e eu, pessoalmente, estou enviando mensagens para as pessoas. Olha, chamo o Gustavo, do Félix, estou aqui com um projetinho novo e tal, estou aqui, você é um cliente top, leal, campeão meu, eu quero que você faça parte desse projeto. Benefício XYZ. Bora. Tem gente que ignora, tem gente que aceita. E quem aceitou, está comprando a ideia, vai ter muito mais, porque dentro desse produto tem tanta coisa legal que, Maria, o olho brilha na hora de sonhar. Mas, para concretizar a ideia, já somos, né? Vou logo cantar aqui para ser o primeiro logo também, vou botar lá, somos o primeiro supermercado de assinatura de Arapiraca. Parabéns. Né? De Arapiraca que sai de Alagoas, porque outros que tem aqui é o Sams. Só que o Sams é de fora, né? Fora. Então, vamos dizer assim, genuinamente, né? Brasileiro, alagoano, Félix Supermercado. Primeiro supermercado de assinatura de Arapiraca, Alagoas e região. Rapaz, eu ia perguntar o seguinte, qual o diferencial do Félix? Eu vou até ignorar a pergunta. Mas a gente pode melhorar. Qual vai ser o grande diferencial desse novo clube de vantagens, que é o X Prime? Clube X Prime. Qual vai ser o grande diferencial? Então, o Clube X Prime, ele traz muitos benefícios para quem faz parte dele. Já quem é do Clube X já tem vantagem. Quem é do Clube X Prime vai ter mais vantagem ainda. Exemplo. Vou pegar aqui, tem que dizer já. Só uma pitada. Não, esteja à vontade. Se de repente você for, eu queria segurar para o momento de dar o start. Não, mas vamos lá. Não. Hoje, por exemplo, quem é Clube X Prime já tem automaticamente 5% de descontos em todas as compras. É massa, viu? Rapaz, 5%. 5%. Ponta do iceberg. O cara que já tem 5% de desconto ali, já é Clube X, ele já entra com 2% de cashback. Ou seja, comprou, ganha na hora e ganha para voltar depois. E ainda ganha uns pontos para... Pontos ainda não. Pontos é a outra etapa. Mas a gente trabalha muito com cashback, com valor perceptível na hora, percepção do valor na hora. Porque às vezes o ponto o cara tem que trocar, às vezes não é de agrado. Nós somos imediatistas, né? Nós somos imediatistas, Arapiraca é imediatista. Então, a gente foca muito no cashback. Muitos clientes, o cara vai na boca do caixa hoje, eita, peraí, moça, segura aí, vou ativar meu cashback. Pá! Ativa lá, 10, 15, 20 reais de desconto. Epa, que é o mercado, o Félix. Então, a gente faz muito isso. Então, hoje, quem é Clube X Prime já ganha 5% de desconto em todas as compras. Não é para todos, é para quem é Prime. Então... Eu juro, o homem tá dando um show. Rapaz... E aí, a gente tem os níveis dentro
a gente está gamificando o clube, né? Então, a gente já tem os níveis. A gente tem os clientes que são promissores, que são leais, que são campeões, né? Aí vem as outras platinas, vem os blacks, os selects e tudo mais. E a gente vai criar os níveis, né? De acordo com o pertencimento de cada um dentro do clube. Então só perde quem não aderir, quem não participar. Justamente. Porque, pelo que eu vi, é só ganhar. É só ganhar. Só ganhar. Não tem perca. Para o cliente, não. O cliente é o nosso negócio. O cliente é o centro de tudo. O cliente é o X da questão. Se tem cliente... Tem negócio. Se tem cliente, tem negócio. Isso aí são uma das frases que eu aprendi onde eu passei, assim, conversando com outros amigos empresários ou roda de negócio. Quando eu me disse, se tem cliente, tem negócio. Eu disse, eita, essa ficou. Essa até eu anotei. Essa ficou. Se tem cliente, Luiz, tem negócio. Não. Gustavo Félix Maurício. E tem de tantas outras pessoas de Arapiraca. Seu Zé Alexandre mesmo, que do Coringa, uma vez ele estava na mesa lá, acho que lá no restaurante da Dona Nena, lá na Baixa Grande, estava lá meu pai, Dona Nena, acho que Hipólito, e ele falou assim, credibilidade é melhor do que dinheiro. Não, credibilidade é melhor do que dinheiro, não. Ele falou, foi o que eu disse, meu Deus? Ele falou, como é a frase, meu Deus? Acabou fugindo, mas daqui a pouco volta. Ele falou que... Eita, já volta. Essa já volta. E tem outra também, por exemplo, Dona Nena falou assim, ganha dinheiro quem abre a boca. Não tem outra. Ganha dinheiro quem abre a boca. Se você ficar calado, não vem. Então, assim, tem muitas coisas que a gente aprende caminhando, conversando, né? Então, escutando, ouvindo. Justamente. Então, ouvir gente experiente é um baita do ensinamento. Sua Majestade do cliente, quem falou isso, lembra? O quê? Quem tem cliente é negócio? Não, tem uma frase que eu copio quando a gente tem a oportunidade de dar treinamentos, que é Sua Majestade do cliente, Aloysio Lira. Eu digo, seu Luiz, ele disse, rapaz, eu fui em Recife, tinha um tapete na entrada do supermercado, se eu não me engano. Ele disse o seguinte, quando chegou, tinha lá, Sua Majestade ou cliente. E se tem cliente, tem negócio. Com certeza. Se tem cliente, tem negócio. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Rapaz, o clube hoje, me chamou muita atenção essa parte. Você game o quê? Gamificação. Gamificação, né? Eu vou usar o linguajar quando eu jogava videogame. Tem os life, né? Isso. Então, no caso, ele tem os estágios. Isso, os níveis, né? É o level, né? Que chama level. Level. É porque eu sou da turma das antigas, né? Ele chamava life, né? A life. Rapaz, e assim, é uma iniciativa, hoje, dentro, não é só de Arapiraca, do estado de Alagoas, é algo muito inovador. E a gente percebe que quando você fala, o ânimo, aquela visão estratégica, né? O quanto hoje fazer parte do Clube X é algo muito bom para o shopper, né? Para o cliente. Com certeza, com certeza. Tudo é pensado nele, né? Tudo que a gente faz, a gente sempre se preocupa com o cliente. Por que ele não está voltando? Por que ele não está usando? Por que ele não quer dar o CPF? Né? Por que ele não quer botar o clube? A gente está faltando o quê? Então toma um cupomzinho, volta para cá. Vem para cá, vamos entender você de novo. Né? Às vezes aí entra em contato. Tem horas que eu ligo meus clientes. O que foi? O que aconteceu? O que é que não está vindo mais para cá? Não, Gustavo, veja bem, aqui eu estou morando em Maceió, agora coisa. Não, mas sempre passa aí e tal. Você vem, eu estou lhe filmando, viu? Estou lhe filmando. Eu disse, não, brincadeiras à parte, mas assim, a gente sempre busca ter esse relacionamento próximo com o cliente, conversa e tudo mais. E o clube permite tudo isso para a gente, né? Estar próximo do cliente. Eu vou te dizer uma coisa aqui, como cliente. Eu participei de uma experiência no Félix que me tocou. Uhum. Já tem um certo tempo. Se eu não me engano, é Letícia o nome dela. Sim. É uma morena, né? Eu fui passar no caixa, ela ofereceu as vantagens e, além do atendimento, que também quero te parabenizar, eu estava... tem um tempo que eu estava no shake da Herbalife da Mari. Sim. E o pessoal comentando sobre atendimento. E eu ali, né, estava com o notebook, aí teve uma pessoa que disse, rapaz, o atendimento hoje do Félix é algo que realmente encanta. E passado um tempo, eu fui lá. Quando eu fui, a Letícia, além do atendimento, ela me incentivou
para que eu aderisse ao Clube X. Eu queria que as pessoas soubessem que o Félix também tem um grande diferencial, assim como o estabelecimento, claro. Mas assim, ela ofereceu assim, o clube. Aí eu comecei a ver, rapaz, a turma está realmente afiada, o treinamento está em dias, viu? Está em dias, né? Com certeza. A gente busca muito isso e pessoas é um desafio, sabe, assim, o maior de todos. É o maior de todos, porque tudo acontece na execução, né? É lá embaixo, no piso de loja, gestão de loja. A gente tenta buscar muita estratégia fora, vamos fazer isso, vamos vender, vamos implantar um clube, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Mas se o chão de loja não tiver excelente, a gente está perdendo sempre, né? Porque é onde acontece o jogo, é onde acontece ali o supermercado de verdade, né? Então, o atendimento, hoje, ele não é diferencial mais, ele é essencial. Ele é essencial, tem que existir. E a gente está numa corrida muito difícil devido à escassez de mão de obra, né? Para esse tipo de segmento. É um segmento que é bem desgastado de se trabalhar, né? As pessoas, hoje, assim, quando tem uma outra oportunidade um pouco melhor, muda muito fácil. Então, a gente tem muito retrabalho para treinar, né? E o pessoal se manter também, né? Fora a concorrência que leva muitos profissionais bons da gente. Mas, assim, faz parte do jogo, faz parte, né? Mas o atendimento hoje, ele realmente tem que ser... Não é mais diferencial para qualquer negócio. Não é mais diferencial, é essencial. Porque preço se copia. Sim. Promoção se copia. Campanha você se copia. Agora atendimento não. Atendimento não. E a gente hoje está buscando muito acompanhar o mercado para poder minimizar o impacto que o mau atendimento traz de experiência ruim para o nosso cliente. Como eu disse, o cliente é o X da questão, está bem no centro. Porque hoje a gente entrega o nosso negócio na mão dos colaboradores, né? E esses colaboradores, a gente tem a expectativa que eles entreguem excelência ali no atendimento, seja, né, pelo menos com o básico, com a educação básica, de dizer um bom dia, uma boa tarde, posso ajudar, tá aqui uma cestinha, coisas simples, nada de extraordinário. Não estou pedindo extraordinário, estou pedindo para fazer o básico bem feito, uma educação básica de casa, só um bom dia, boa tarde, uma educação de cidadão. Só isso é o que a gente pede dentro da nossa loja, porque é o mínimo, né? E tem muita gente que ainda, infelizmente, não consegue entregar, né? Infelizmente não consegue entregar. Aí a gente está numa outra contramão, né? Já somos o primeiro também, assim. Então, somos o primeiro também, assim. A gente aposta muito, tem muita coragem para fazer as coisas acontecerem. Somos o primeiro mercado que está virando a chave para ser 100% autosserviço, né? Transformei todos os meus balcões em autosserviço. Hoje o cliente quer uma carne, ele puxa lá. Quer um pão, ele pega, né? Fora a gôndola, que já é autosserviço, os freezers, né, tudo mais. Tenho 2 self-checkouts lá. Se o cliente quiser passar sozinho, ele passa, né? A gente tem o caixa, mas também tem o self-checkout. Então, a gente, assim, só não é 100% porque a gente ainda tem pessoas e tudo mais. Mas a gente está transferindo, vamos dizer assim, essa responsabilidade do atendimento para o próprio cliente. Eu vou me atender mal? Não, eu preciso me atender bem. E o Félix, o mínimo que a gente pode fazer é ter a disponibilidade do produto bem organizado, com precificação, loja limpa, tal, é isso que a gente quer entregar. E quem está lá conosco precisa atender bem, com excelência, que é mais, não só um atendimento, mas sim um suporte, né? Então, com isso, a gente está tentando, como é que eu posso dizer, mitigar essa experiência negativa de um mau atendimento, né? Talvez tenha sido até porque a loja é muito prática, o Félix é muito express, né? Assim, é muito miojo, né? Assim, mais rápido que miojo. Tem até um vídeo meu que deu 51 mil visualizações porque eu disse que o Félix é mais rápido que miojo. Porque realmente é muito rápido, é muito prático. Sério, você não tem por que se chatear. Não tem por que. Você entra, acha o que quer, pega e sai. É menos de 1 minuto. A loja tem 230 metros quadrados. Você
Entra na loja, você consegue enxergar. A loja tem as gôndolas pequenininhas, você consegue ver a loja toda. Você não precisa estar gritando para chamar ninguém. Cadê fulano? Você levanta, opa, estou aqui e tal. Tá tudo ok. Então, assim, a experiência dentro da loja é muito boa. Você não tem fila. Juro você, fui comprar uma banana num desses atacarejos que estava verde lá na loja. Eu passei 1h30 para comprar um cacho de banana. Eu disse, meu Deus, pode ser. E a banana, a diferença só de 50 centavos. A minha loja estava marcada 50 centavos o quilo. E lá no outro lugar, né, banana estava bonita, tal, organizada, mas eu tive que enfrentar 1h30 de fila. E eu enfrentei porque quem tem criança, né, e eu tenho uma menininha que gosta de uma banana em casa, eu esperei na fila. E mesmo assim não sabia que tinha que pesar antes, porque o Félix tem balança no caixa. A gente pesa no caixa. No outro, acaba tinha que ir no meio da loja pesar uma etiqueta para poder ir passar lá no caixa. Experiência horrível eu tive num lugar desse, não sei como o povo vai. Né? Mas tudo bem. Então, aí a gente estava lá no Félix, assim, tá tentando trazer essa experiência positiva, porque hoje a gente tem uma sociedade ansiosa, que as coisas tudo rápido, prática e tudo mais, e o Félix é tudo isso, pô. Então a gente está entregando tudo que a população quer hoje, é só uma questão de percepção, e lá você vai ter a sua experiência mais. Quero tempo, vou para o Félix. Quero coisas prontas, vou para o Félix. Quero atendimento bom, vou para o Félix. Quero me atender, vou para o Félix. Então, assim, quero pedir online, peço no Félix. Eita, 10 horas da noite, tudo fechado, tem um Félix. Então, por que não ir para o Félix? Por que não ir para o Félix? Quero desconto, vou para o Félix. Quero ser exclusivo, vou para o Prime. Né? Quero ajudar o planeta, vou para o Félix. Ecobag. Vou lá passar no caixa, não quero papel. Vou para o Félix, tem o cupom verde. Então, quero saber quanto gastei, nós temos economizômetro lá no aplicativo. Tem o quê? Economizômetro. Pode falar um pouco mais sobre isso? Dentro do nosso aplicativo, a gente tem o economizômetro. Ele diz o quanto você economizou comprando no Félix, com os descontos que você teve lá na loja. Então, assim, por exemplo, comprou naquela compra ali R$500. Com as promoções que tinha na loja, desconto exclusivo do clube e tal, você economizou R$10, R$12, por exemplo. Vai somando ali, você já economizou depois X mil no Félix. Né? Depois eu posso até mostrar no aplicativo aqui. Então a gente tem lá economizômetro, cupom verde, promoções exclusivas, oferta relâmpago. O que é que você quer mais? Dia X. Então, delivery, né? Então, WhatsApp, atendimento exclusivo. Se quiser falar comigo, só mandar mensagem que eu respondo. Então, aí como estou sentindo sua falta, campeão. estou sentindo sua falta, campeão. Cadê você? Vem pro Félix, vem. Falam muito isso, né? Vem pro Félix. Então, a gente assim, vive muito assim para o cliente. Agora, sempre de forma bem pragmática, bem objetiva, né? Para a gente não ser invasivo. É uma coisa que a gente não quer, ser invasivo. Então, a gente pode não parecer, mas é um diferencial enorme que eu acho. E carrega isso comigo, que é ser disponível. Né? Quando você é disponível para alguém, imagina, a pior coisa que tem é você ser a agenda dos outros, virar a agenda dos outros. Por exemplo, alguém quer, mas você deixa de fazer o que é para fazer seu, para fazer algo de alguém. Então, você nesse momento, você virou a agenda de outra pessoa. Imagina, poxa, você atrapalha a rotina para fazer de outra pessoa. Então, virar a agenda dos outros, ser a agenda dos outros é horrível. Então, assim, o Félix hoje, ele entrega essa disponibilidade, né? Estamos aqui, faça a sua agenda, né? A hora que você quiser, eu estou disponível para você. É no online, é na loja física, é até tarde da noite, se é para comprar rápido, é para você não enfrentar fila, é para você ter mais tempo com a sua família, é para você usar a tecnologia. O que é que você quer? O Félix está disponível para você. Então, assim, não quero que ninguém vire a agenda do Félix, mas o Félix vai virar a agenda para você. Entendeu? Então, assim, programa sua vida com o Félix, cabe na sua rotina certinho. Está na correria, vai viajar, quer um lanche rápido, um churrasco e tal. O Félix está lá presente para você. A gente está disponível. Né? Então, é um diferencial que eu acho. Ser disponível, o varejo tem que ser disponível. Traz muito o sentido da liderança. Né? Tem muita gente que diz que liderança tá ali, né? Falar bonito, mandar e tal. Para mim, liderança é servir. Servir. Quanto mais você serve,
mais você inspira as pessoas, mais você aprende com elas, mais volta para você. E eu digo isso com a boca cheia, porque hoje, quanto mais eu passo algo que eu sei, um conhecimento, mais eu me empolgo, mais o coração enche de vontade de falar e tudo mais, de ajudar aquela pessoa, de mostrar valor. Claro que você percebe que às vezes tem gente que não dá valor àquilo que você está dizendo ali, porque talvez ela não teve a percepção do valor que você está entregando. Mas quando tem aquela pessoa que entendeu o valor do que você está dizendo, que vê valor naquilo, não, você decola, você tanto ajuda o outro, quanto... Porque não é ajudar, não é... O que eu falo de ajudar é de gerar oportunidade, de fazer a pessoa se conhecer, de despertar potencial, e aquilo ali somar com você. Então, assim, quanto mais você serve, mais você deslancha o seu negócio, mais você ajuda outras pessoas. Isso faz um bem danado. Não tem para onde. Então, quando eu tenho a oportunidade, eu sempre vou lá para servir, para ajudar. Chega lá, e aí? Qual a dificuldade? Sempre chegava assim. Agora estou mudando muito o jeito de falar, porque antes eu chegava, meu bom dia já era, e aí, qual o BO? Qual o problema? Né? Porque eu sempre me considerei um troubleshooter. Troubleshooter é um chutador de problemas, né? Então, assim, via problema, eu bora resolver. Problema manda que a gente resolve. Só que já ficava uma coisa... Como é o termo? Troubleshooter. Troubleshooter. É inglês, troubleshooter. Fred, hoje a aula aqui é de graça, viu? Hoje é aula de graça, viu? É diferenciado. Troubleshooter. Troubleshooter. Então, assim... Então, quando eu tiver um problema, aí eu digo, rapaz, eu tô um troubleshooter. Estou um troubleshooter hoje, resolvendo tudo. É um troubleshooter hoje, tá dando problema. Provavelmente dou bicuda nele. É assim. Aí você mudou a forma de falar hoje, não é mais. Qual o BO? Não, agora eu chego. Bom dia, tudo bem? Tá. Como é que tá o setor? Tem alguma coisa? Não, chefe, tá tudo tranquilo. Tem certeza? Tal, isso aqui. Aí eu faço um checklistzinho, né? Na cabeça, isso, tá funcionando. Limpou o forno, tal, tá ok. Como é que tá os pães, a temperatura? Eita, Gustavo, isso aqui, ó, esse pão aqui tá assim, não, vamos fazer assim e tal. Da próxima vez faça isso, aquilo. Aí por quê? Chama treinamento ninja, né? Eu vou lá, mostro, ó, vamos fazer assim. Sabe como é treinamento ninja? Fala já, deixa eu só contar a história. Aí eu pego, vou lá, mostro, ó, faço assim e tal, porque depois não acontece isso, aquilo. Aí eu começo a mostrar valor na situação. Porque se você fizer isso, vai acontecer isso. Né? Aí se você fizer assim, melhora isso, isso e isso. Ah, aí vai, a pessoa vai aprender. Aí o melhor. Olha, é assim, viu? Ele disse que é assim, assim. E aí, tá funcionando? Não, tá vendendo. Aí daqui a pouco acontece o quê? O extraordinário. A pessoa já melhora aquilo que você ensinou. Gustavo. Percebi nisso, e já tá sendo maravilha, top demais. Então, aí você disse, poxa, tá vendo? Aquela pessoa tava com aquele cabrestinho. Sabe aquele cabrestinho de burro que o cabo só olha para frente sem querer olhar 360? Ela tinha capacidade, mas só precisava da aberturazinha. Então a gente mostrou aqui o caminho e ela foi lá e melhorou. Aí isso aqui é que dá aquele top mesmo, aquele bate forte no peito, porque você viu que o que você ensinou deu resultado e a pessoa foi lá e aprimorou e melhorou aquilo ali. Você disse, poxa, caramba, fez sentido. Você já ganhou o dia, pô. Você realmente se sente um líder abençoado. Não é só um líder de carteira, de profissão ali. Ah, o cara é o gerente, é o líder ali. Não, é um cara que vai lá com o time e faz acontecer. Esse é o verdadeiro líder, aquele que serve. Então, quando acontece essas melhores práticas aí... E o treinamento ninja? Eu ia perguntar isso agora, fiquei curioso. Ou você usou essa técnica para gerar curiosidade? Não, é porque, eu não sei, estou até marcando um psiquiatra que eu acho que eu tenho TDAH, sabe? Porque eu penso 50 mil coisas ao mesmo tempo e aí, mas volta, sempre volta. Pensa coisa boa, né? Sempre volta. Mente brilhante, né? Sempre volta. Então, assim, treinamento ninja é um treinamento que a gente faz por algumas fases aí. Eu faço e você observa, né? Depois a gente faz junto, né? E depois você faz sozinho e observa. Aí eu chamo de treinamento ninja, a gente repete o ciclo. Até você tá apto para fazer sozinho. Aí eu chamo de treinamento ninja porque realmente é uma metodologia que eu não sei se existe em outro lugar, mas assim, é porque acho natural. Vou fazer e a pessoa tá lá assistindo. Depois a gente vai lá e faz junto.
depois a pessoa faz para eu conferir. É o tal do acompanhamento. Então, se der, a gente volta de novo para esse ciclo, até a pessoa ter a confiança, né, de seguir sozinha. E geralmente, quando eu digo mesmo, eu digo, vamos para o treinamento ninja, o pessoal fica olhando assim, porque é uma metodologia que eu acho muito eficaz. Eu faço, se eu souber, né, claro, então peço para alguém que saiba fazer, observe, e aí, tira as dúvidas e tal, vamos fazer junto, porque não posso soltar a mão. E depois, quando a pessoa estiver fazendo sozinha, a gente só assiste. Eita, tá o filé, não tá? Melhor isso aqui. Aí o negócio acontece. Aí é mais ou menos assim. É simples, mas funciona. Muito. Gustavo, dado assim toda essa liderança, tudo, mas quais são os maiores gargalos hoje com relação ao processo do dia a dia? No caso, seja no supermercado ou qualquer outro segmento. Então, gargalo do processo, vou dizer, é uma coisa assim, só uma coisa, é o querer fazer, querer executar, porque quando você tem processo, fica muito mais tranquilo o trabalho. Então, assim, não existe maior gargalo, existe querer fazer o correto como é para ser feito. Tem muita gente que quer o atalho. O atalho não serve de nada, não serve de nada, mas se você tem um processo e você consegue amarrar ele, as coisas vão fluir bem demais. Então, assim, dentro da operação de supermercado ou na vida cotidiana mesmo, se a gente percebe que uma coisa funciona dessa forma, a gente tem que seguir ela. Por exemplo, até o treinamento ninja que eu acabei de falar é um processo que involuntariamente foi criado ali por mim e que eu validei que funciona. E eu costumo aplicar esse processo quando eu vou passar alguma coisa. Então, para mim, quando eu sigo esse processo, eu meio que estou garantindo que ali vai rodar. E isso acontece em muitas coisas. Dentro, por exemplo, teve um caso que a gente implementou um processo comercial de compra de recebimento de mercadoria e tudo mais, que a gente tinha lá, acho que era 5 a 6 pessoas para fazer um processo. Vários compradores passaram por lá, nunca conseguiam implantar, porque não queria seguir o processo. E às vezes o sistema do RP da gente, de supermercado e tal, ensina demais, porque não é uma coisa que o RP não foi feito para mim, para o meu supermercado, para o Félix, por exemplo. Não foi feito para... o meu RP está nos maiores supermercados, está na rede do Paraná, eu uso hoje o RP Info, está lá nas maiores redes do Paraná, está no Palato aqui em Maceió, está em grandes players. Então, assim, olha o meu tamanho, olha o tamanho dos caras. Então, você acha que só eu tenho problemas? Os mesmos problemas que eu tenho na operação, esses caras tiveram ou têm, né? Então, com certeza já foram coisas desenvolvidas para sanar essas dores deles. Então, assim, muitos processos desenvolvidos. Então, pode ter certeza que um sistema hoje RP lhe ensina mais que qualquer outro profissional de processo. Chegar um cara batendo na sua porta e dizer, vamos montar o processo tal. Peraí, como é que... Primeiro, faça uma pergunta. Como é que o sistema trabalha? Como é a ordem de pensamento do sistema? Pode ter certeza que esse sistema já escutou uns 500 profissionais para poder montar aquele módulo. Então, pode ter certeza que o sistema lhe ajuda a formar o processo. E com esse processo comercial, por exemplo, da RP, a gente conseguiu desafogar ali o efetivo, direcionar para outra área, não desligamos ninguém, né? Eita, você agora não está mais para essa função, você está para essa. Mas a gente estruturou o processo que só precisa de uma pessoa, do comprador e de outra pessoa, porque o sistema faz hoje tudo de forma automatizada, com segurança, tanto para o comprador que faz o pedido de compra na ponta, quanto para o cara que recebe lá embaixo quando a mercadoria chega, quanto para o cara que dá entrada, que ele nem dá entrada mais hoje em dia, o cara nem dá entrada, a pessoa só acompanha, né? Porque hoje é tudo integrado, tudo com automação e tudo mais. Então, assim, quando você está disposto a fazer o negócio, você ganha tempo, qualidade, menos estresse, economiza. Então, o processo, né, ele é muito da vontade de querer fazer. Por que é que eu trouxe esse gancho? Porque esse processo já existia desde quando contratamos e passou 2 anos mais para ser implantado. Não estou puxando sardinha para o meu lado, mas só veio à tona quando eu disse, espera aí, está errado, por que a gente não consegue contar isso? Eu fui lá, me inscrevi no curso, lá que tem na RP, tem uma universidade lá para você aprender a mexer. Estudei o curso. Peraí, sabe, por que não está dentro? Primeira pauta lá.
era vincular o produto ao fornecedor. O pessoal que estava dando entrada em nota não vinculava o produto ao fornecedor. Por isso que o comprador não sai do canto. Como é que ele vai olhar mais de 3 mil, 4, 5 mil SKU se não tem vinculado ao fornecedor? Como é que ele vai comprar? Toda hora vai ficar procurando o item, né? Ou seja, um trabalho de índio. Aí, chegava lá para a pessoa do setor de entrada e dizia assim, já está vinculando o fornecedor? Eita, só quando botar nota, tá, aquele trabalho meio... Aí eu dizia, essa dor alguém já teve. Já pensava desse jeito. A minha cabeça automática já dizia, essa dor alguém já teve. Vou procurar alguma coisa aqui no portal RPI, tinha lá, um comportamento. Obrigar a vincular o produto ao fornecedor quando entrar em nota. Só fiz marcar a flag lá no negócio e salvei. Oxi, cadê? Gustavo, aí, não, foi oxi, não. Aí eu, caladinho, fiquei perguntando na sala. Tá vinculando o produto ao fornecedor? Fiz a mesma pergunta. Voltei lá na salinha e fiz a mesma pergunta. Tá, né? Agora é obrigatório, não tem como fugir. Então, é aquela coisa. Então, quando você estreita um negócio, você dá o direcionamento, você às vezes não precisa nem estar se desgastando, né? Sendo taxativo. Você tem que ser estratégico, tem que procurar entender o processo, desenhar ele direitinho para poder direcionar. Porque se às vezes a gente for depender de alguém, alguém vai falhar. Nós somos seres humanos. Tem um dado lá na FGV, quando eu fiz o MBA, que até hoje você não sai da minha cabeça e é comprovadíssimo se você perceber. As pessoas, tem dias que elas vão render 100%, tem outro dia que ela vai render 75%, 50% e 25%. Então, você não tem como cobrar da pessoa que ela todo dia esteja 100%. Não tem. É humanamente impossível. Tem hora que você está bem com o trabalho, tem hora que você está ruim com você, pode estar doente, problema familiar, uma coisa e outra. Você não tem a sua entrega 100% o tempo inteiro. Então, o ser humano é falho, ele vai falhar. Não é porque ele trabalha bem ali que ele vai entregar o impecável todo dia. Desculpa dizer, pode ser o melhor do mundo aí, pode ser o cara mais disciplinado do mundo, mas tem uma hora que ele vai fadigar. Não tem onde. Ele não é uma máquina, ele é um ser humano. Então, a gente hoje implantar processos e usar a tecnologia a nosso favor para poder ajudar a operação é um diferencial. E as pessoas têm, às vezes, a cabeça que a tecnologia vem para substituir a pessoa e tudo mais. Para com isso, é a maior besteira que andam dizendo na internet aí. Muito pelo contrário, a tecnologia vem para ajudar a gente a trabalhar melhor, para ter mais qualidade de vida, para pensar melhor, para poder desbravar outros mundos, né? E é sem volta. Então, quem não se abraçar com ela, vai ficar para trás. Então, hoje, Ricardo, respondendo a sua pergunta, para mim, o gargalo de operação é querer executar. Tem até um livro de Paulo Vieira, né, que chama Poder da Ação, né? E diz 90% da execução. Alfredo Soares falou agora recentemente num vídeo dele no Instagram, execução é o nome do negócio. Claro que se não tiver uma estratégia, uma ideia, pensando que também não acontece, ou então pode ter um desvio de percurso, assim, a estratégia não ser bem elaborada, tem uma ideia ali e realmente aquela ideia não ter sucesso, acontece demais. Mas também o que é que adianta? Uma ideia no papel, sem execução nenhuma. Maravilha, o Clube X, desconto, ideia sensacional e tal, sem ação, sem estar pronta. Sem estar executado. Sem estar executada. Fez o quê? Fez nada. Hoje, executar é o nome do jogo. Até porque você, na teoria, você aprende alguma coisa, tem um direcionamento. Mas você só vai saber de verdade na prática. Quero saber o cabo da faculdade, o que fez aí, beleza, vem as informações, mas na hora, como foi diferente? É muito diferente. Seja ele médico, seja ele advogado, seja ele qualquer um, porque na hora do vamos ver, é ele que vai ter que executar. Você pode ter estudado, ser o papa dos livros e tudo mais, mas na hora, se você não souber como conduzir, você vai falhar. E é só a experiência que vai lhe formar. Então, seja qualquer coisa que você for fazer na vida, para processo, veja bem como é que você vai executar, vai direcionar. Para mim, na minha visão, é isso. Hoje, gargalo de processo é só falta de execução mesmo, né? Falta de execução mesmo, porque muito processo já existe, você tem, às vezes na sua cabeça você já tem o direcionamento, só falta às vezes como vai ser melhor para você. Mas desde que você faça. Se não fizer,
E quais são os principais desafios que você enfrenta como empreendedor hoje? Os principais desafios que eu enfrento hoje como empreendedor. Vamos lá. Tem alguns, né? Hoje, o maior desafio mesmo somos nós mesmos, né? Porque a gente precisa sempre estar se desafiando, sempre buscando melhorar, se desenvolver. Tem hoje também a característica externa, hoje é um desafio muito grande, o mercado hoje tá bem duro, né? Não só para o meu segmento, mas a gente vê hoje um comércio hoje bem abalado para a nossa economia e quem é do supermercado hoje de empreendedorismo necessita muito do negócio girando e tem muita coisa parada, né? Pessoas é um gargalo bem forte, porque o negócio é feito de pessoas. Aquele que disser que tem a tecnologia e mas sempre tem que ter alguém por trás. Não tem como, um negócio é feito de pessoas. Então a gente é um gargalo grande que a gente tem. Concorrência, eu acredito muito que concorrência é um desafio grande, mas também é uma janela, é uma trava, é um portão de oportunidades também, porque a gente aprende muito com a concorrência. Eu sempre digo que é uma cabeça dois pensando, né? É um cara que está fazendo ali, ou ele está melhorando, ou ele tá copiando, o que é que ele está fazendo. Então, assim, não existe concorrência sem ser observada. A gente tem que estar vendo que os nossos concorrentes estão fazendo não só para desenvolver estratégias, mas também para melhorar, né? Porque todo mundo vem buscando hoje em dia estar melhor. Então, eu acho assim, que os desafios como empreendedor também se resume como é que eu posso lhe dizer isso? A autodisciplina, a automotivação, o querer, porque você tem que querer todo dia. Tem uma frase de Marco Aurélio, não sei bem como é a frase de Marco Aurélio, mas todo dia ele acordava dizendo assim, ó, independente de motivação, disciplina, levanta e faz o teu trabalho. Como é a sua função, a sua missão é acordar e levantar para fazer o que tem que ser feito. Tipo isso. Não tem arrudeio, né? E porque nesse tempo, não sei se vocês são familiarizados com a literatura estoica, né? Mas eu leio hoje bastante, né? Estoicismo, né? Muito bom, viu? Muito bom. Eu leio muito bastante e ele traz muito as palavras, né? As virtudes do estoicismo traz muito para o campo empresarial, o campo do empreendedorismo, termos como coragem, resiliência, né? Paciência, né? Autoconhecimento e tudo mais. Então, assim, hoje a filosofia estoica, ele traz muitos ensinamentos, e Marco Aurélio ele foi um dos maiores imperadores, né, da história, né? Então, imagina o poder desse cara. Você acredita que ele tinha um cara, um escravo, na época, atrás dele, só para lembrar que ele era um homem, um ser humano, para o poder, para o ego não subir a cabeça. O povo aclamava ele e o escravo dizia, você é apenas um homem, você é apenas um Isso, homem. justamente. Então, assim, imagina, o cara criou uma função para um escravo só para lembrá-lo que ele era um homem. Então, assim, você vê o nível de inteligência desse cara para não deixar o ego desse subir a cabeça. E aí, se for falar de marca, que eu vou falar E a frase da sua abertura foi justamente sobre ele. eu leio muito sobre o Marco Aurélio porque ele inspira muito, né? Um cara... Foi, assim, há 2000 anos atrás, mas, assim, inspira demais os ensinamentos. Então, quando ele fala, assim, que o obstáculo é o caminho, né? Ele tem uma das frases, o obstáculo é o caminho, porque não tem atalho, pô. É por aqui mesmo. Tá difícil, é por aqui mesmo. Então, você tem que ser resiliente, ter coragem e tal. Então, Marco é onde eu consigo mergulhar e me autoconhecer para saber os meus limites, saber que eu posso chegar, para saber que eu consigo, né, seguir mediante todas as dificuldades, né? Então, tem muitos ensinamentos na literatura histórica que eu leio diariamente sobre estoicismo, como também, né, eu fico associando como se fosse
um estoicismo com o cristianismo, sabe? Assim, que também sou religioso, católico. E a gente sabe, né, que Jesus, Cristo, Deus, tudo são ensinamentos que existem há milhares de anos, em diferentes línguas, diferentes civilizações que se conectam às obras e tudo mais, e ninguém duvida hoje de que aquilo realmente existiu e tudo mais. Porque hoje você amar alguém, conhecer alguém, aclamar alguém que você nunca tocou nem viu, mas, né, só Jesus, a gente assim, como é que eu posso dizer? É algo que a gente não... É inexplicável, na verdade, né? E quando você vai ler a Bíblia, de fato, você consegue entender diversas situações da vida cotidiana, mas que já aconteceram lá atrás e que vem com os ensinamentos de Jesus. Mas eu gosto também da parte lá do início de Deus, quando ele conversava com Abraão, com Zé do Egito, né? E tudo mais, porque eram caras que tiveram que ter muita fé, né? Muita paciência, muita fé, porque vinha o direcionamento, vinha a promessa, mas pô, uma promessa de 40 anos e você acreditar ali, não é para qualquer um não. A gente não aguenta às vezes uma promessa de um dia. E o cara, imagine um cara de 40 anos, né? Então assim, e Deus naquela época, o pessoal assim, talvez não conheça quem não leu, mas Deus tinha mãozinha pesada. Se você descumprisse o que estava combinado ali, poxa, o chumbo vinha grosso, né? Então, muitos ensinamentos ali correlacionam com, com, com o dia a dia, com Marco Aurélio no passado, com os pensamentos históricos e tudo mais, e isso forma, vai criando a crosta, né, do ser humano, de como você deve se portar. Então, eu trago muito essas literaturas diárias para mim, porque é um treinamento diário que eu tenho com a minha própria mente, né? Porque ela sabota muito, a mente sabota muito, né? E quando você tem esses apoios, vamos dizer assim, Deus, Jesus, Marco Aurélio, grandes nomes, né, assim, da história, e com muita resiliência, com muita coragem, com muita disciplina, com muita liderança embutida, né, você dizer, opa, eita, esse é o caminho. É por aqui que eu tenho que me ancorar. É por aqui que eu tenho que ir pegando que vai me formando, né? E é isso que vai, hoje, construindo para a gente passar nessa estradinha aí da vida com perseverança, com razão, né? E é um treinamento diário, você auto-sabota aqui, as escolhas hoje, elas são determinantes, são fundamentais. Porque sempre que eu vou fazer alguma coisa, eita, pense com razão. É melhor isso, aquilo. Claro que nem sempre a gente está 100% se controlando, mas é um treinamento. Por exemplo, tem dia era muito antes por impulso, hoje eu já me pergunto, eita, por exemplo, será? Vai tomar café à noite? Eita, se eu tomar café à noite, provavelmente, dependendo do como eu esteja, eu vou ter uma insônia, alguma coisa e outra, isso vai prejudicar meu sono. Então, eita, não vou tomar o café à noite. Vou fazer uma escolha. Então, assim, vai ter que eu vou tomar um café à noite como eu estou tomando? Vai. Inevitável. Mas, na maioria dos meus dias, se eu for treinando, me moldando, a gente vai conseguir chegar no objetivo. Foi assim, eu perdi quase... Cheguei a ter 98 quilos, hoje eu estou com 77, já cheguei até 72, né? O senhor pode botar o antidoping do mundo, que dizer aqui, o remédio, o rastreamento que for. Na coragem, da disciplina, na mente, no treino, acreditando. Não era porque eu queria perder peso, não. Eu queria saúde, queria bem-estar. Nunca tive problema com peso, nunca fui, vamos dizer assim, sofri bullying, alguma coisa. Não, vontade própria, não. Comecei a mudar hábitos, né? E tudo foi da forma natural, mas com processo, com ação, com disciplina, com treinamento da mente, porque 90% está aqui. Então,
A gente hoje, desafio é só se abraçar nele e querer executar. Não tem uma coisa que você não aprenda. Tudo você consegue aprender. Então, quero emagrecer. Não consigo isso. Mas espera aí, quanto você está disposto a isso? Realmente é isso? Você já se fez uma pergunta? É realmente isso que eu quero? Porque se realmente for isso que a gente quer, a gente vai buscar. A gente vai desenvolver disciplina. Vou falhar no caminho? Vou, mas o obstáculo é o caminho. O obstáculo é o caminho. Marco Aurélio. Marco Aurélio. Peraí. Vou uma semana sem doce, sem açúcar, tal. Chega ali aquela festinha da criança. Vacilei, brigadeiro, pá. Vai ficar assim, peraí. Se acaba de fracassar, recomeça. Tá aí na frase. Exatamente. Entendeu? Então é assim. Você vai, não é perfeito. Não é perfeito. Então você vai, falha um dia, começa de novo. No outro dia, começa de novo. Mas tenta não estar falhando, porque senão você vai estar se sabotando. Você vai treinando somente. Mas é um treino diário, é uma busca diária, é uma conquista diária. E a gente tem que comemorar as pequenas vitórias. A gente, às vezes, só quer quando a coisa está concretizada. Eita, perdi. Não, peraí, pô. Foi 1 quilinho essa semana, fui para academia 3 vezes. Eita. Semana falhei, poxa, mas não posso, bateu a preguiça. Peraí, mas eu vou mesmo assim. É uma vitória. Às vezes a gente fica... Aí encontra um parceiro, né? Ei, malhar aqui nada, vamos pra cá e tal. E às vezes a gente acaba se sabotando pelo convite ali que lhe tirou do rumo. Mas se você tiver com o seu propósito bem definido, você vai. Você vai. E é isso que, seja em qualquer situação da vida, a gente deve fazer. Porque a vida tem aquela coisa, a gente faz tempestade em copo d'água, né? Na verdade, se a gente for olhar, tudo é um copo d'água. Seja na família, seja no trabalho. Porque depende muito como você enche esse copo, o valor que você dá, a energia ali, que você deposita naquilo. Por exemplo, o cara vai lá, a gente se preocupa às vezes muito, tem gente que, não, esse copo tem que estar assim, se estressa, tal, e aquela coisa. Rapaz, você fez disso uma coisa grande para você, uma coisa tão pequena, você tornou ela grande, porque você fez muita tempestade num copo d'água. Às vezes, se você encarar às vezes de forma simples, você passa muito mais suave. Então, eu digo isso que a gente assim, bota muito peso nas coisas, às vezes a coisa é tão leve, às vezes a coisa é tão simples de resolver. Às vezes alguém comete por exemplo, trazendo para o mundo do negócio, vamos lá. Aí, às vezes, vem um colaborador, porque fulano fez isso, não faz aquilo lá. Aí vem assim para queimar o cara. Aí, às vezes, eu respiro, fico olhando, eu disse, meu Deus do céu. Já fica aqui na guarda. Mas o que é que você fez para ajudar? Como é que você conduziu isso? A condução do cara foi vir até a mim para botar o cara na cruz. E às vezes um problema tão pequeno, às vezes eu disse, mas liga para o fulano fazer assim, 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 e assim, assim, assim. Poxa, acabou, o problema morreu. Então, às vezes é isso, é quanto a gente carrega demais as coisas, sabe? Bota peso e tudo às vezes fica tão pesado, tão negativo por uma coisa tão ínfima, tão pequena. Então, eu acredito muito nisso. E, puxando desse gancho, que eu falo demais, desculpa aí. Mas... Não, esteja à vontade. Na verdade, o podcast, eu estava em Delmiro e eu chamei ele de Google, o Gustavo, a gente estava trocando informações, né? E assim, o podcast A Escola do Varejo, ele deixa o entrevistado, na verdade, vocês que aqui vêm, que nos dão a honra de tê-los, vocês, além dos nossos ouvintes, é claro também, vocês são a estrela maior. Então, você não queira saber o quanto eu e Luiz aprendemos a ouvir cada pessoa que senta desse outro lado e só fazendo uma coisa, contando suas visões, né, de mercado e através de suas vivências. Pessoais também. Pessoais. Né? A gente já falou de grupo de fantasma, de e-commerce, de delivery. Empreendedorismo, tecnologia, liderança, estoicismo. História, né? Roma, Marco Inglês, Aurélio, Roma. troubleshooter, tudo. É um podcast que é isso. É isso aqui, vários conteúdos, vários insights. Então, sinta-se em casa, tá? Nós não somos o dono do estúdio, mas nós somos o dono da Escola do Varejo. Não, tudo bem. Não, e é puxando esse gancho porque a gente... Tem muita gente que diz, já, né? Vivo hoje, né? Fica projetando o futuro e tal. Mas se a gente for parar para pensar,
nós morremos todos os dias. Nós morremos todos os dias. Nunca o dia de hoje vai ser igual ao dia de ontem, né? A gente pode até ter lembranças, ter experiências, coisas positivas que passou, mas todo dia é um dia diferente. Então, assim, nós morremos todos os dias. Então, o que eu quero dizer com isso? Que o Guga, Gustavo, de 5 anos, quando tinha 5 anos era um Guga de um jeito, o Guga que quando tinha 10 era outro Guga, o Guga quando era adolescente tinha outro Guga, o Guga quando virou, teve responsabilidade, não era mais tão Guga, que todo mundo já chamava de Guga quando era adolescente, agora já chama de Gustavo Félix, né? Já associa o nome a uma marca. Então, assim, já não é mais o simples Guga. Já é outras versões. E aí tem gente que já viveu, que lembra do Guga pequeno, lembra do Guga na adolescência, né? Tem gente que já nem lembra mais quem é Guga, né? Então, assim, nós morremos todos os dias, né? E nascemos todos os dias também. Então, o que eu quero dizer com isso? Todo dia a gente tem uma oportunidade para fazer diferente, para fazer acontecer, para ir em busca dos sonhos, de realizar, né? De inovar, de fazer a diferença na vida de alguém, né? Como é que eu posso dizer assim, sabe? De viver. Então, assim, quando a gente acorda, até meu pai sempre dizia pra gente assim, acho que ele escutou com alguém, né? Que a gente tem que agradecer sempre que a oportunidade tá vivo, né? De acordar e ter para onde ir. Era essa. Mano, acordar e ter para onde ir. Isso a gente tem todo dia. Agora, um dia que você acordar e não ter para onde ir, pode ter certeza. Você já foi. Mas se acordar e ter para onde ir, ter alguma missão para fazer, seja resolver um problema, uma bronca de família, uma bronca de negócio, vir num podcast, comer biscoito Maná. E no Félix. Você ter para onde ir, pode ter certeza que você já é um vitorioso. Coisa boa. Né? Rapaz, eu estava lembrando, o seu pai, ele no Instagram dele, ele posta muito nos stories sobre estoicismo. E, assim, o que traz de reflexão, né? Traz, e eu acabei no Dia dos Pais agora, presenteei ele com um diário de estoicismo, para ler todo dia uma minuta. Todo dia ele lê uma minuta, uma passagem. Até indico para vocês, se vocês quiserem ler, é o Diário de Estoicismo, 366 lições. Muito bom, viu, Luiz? E assim, tem hora que... Mas eu vou... Depois Comprou pela internet, foi? Comprou pela internet. Diário do Estoicismo, 366 lições, ou seja, uma para cada dia, né? Agora nós estamos... E Ryan Holiday é o autor. Nós estamos chegando, Gustavo, ao encerramento do podcast. Nós temos um quadro que, coincidentemente, você até falou, né? Ele é chamado E Agora, Gestor? Certo. Então, o Luiz ele vai conduzi-lo. Bora. E aí, e depois eu vou encerrar. Como é o nome do quadro hoje? E agora, não, agora sempre foi, pô. A gente saiu tanto que tá... E agora, Gestor, né? Então, Gustavo, aqui esse quadro é as habilidades mais importantes que o gestor precisa ter para vencer na vida. Eu vou falar 2 e você vai escolher uma. Certo. Podemos começar? Bora. Disciplina ou criatividade? Disciplina ou criatividade? Disciplina. Disciplina vence. Empatia ou capacidade de liderança? Empatia, sem dúvida. Liderança ou humildade? Liderança ou humildade? Humildade. Rapaz, você tá... Desculpa interromper, eu nunca sou... Mas, assim, o estoicismo também está em Deus, viu? Não, estou dizendo assim, eu vi que... Não, mas desculpa. Autocontrole ou organização? Autocontrole. Comunicação ou persistência? Comunicação ou persistência. Inteligência emocional ou autoconfiança? Inteligência emocional ou autoconfiança. Poxa, essa... E agora gestor, né? Exatamente. Porque são 2 linhas, né? Aí, bem... mais inteligência emocional. Audácia ou trabalho em equipe? Audácia. Coragem ou otimismo? Coragem. Sem dúvida. Por que coragem? Mas homem sem coragem não é nada. Homem sem coragem não faz nada. Tem que ter coragem para tudo, para enfrentar.
Coragem para mim, se não for a primeira, eu tenho que botar uma forte para ir com ela. Aristóteles, né? A coragem é a mãe de todas as virtudes, parece. Justamente. Não sabia, assim, não tava com coisa, mas assim, coragem, porque assim, é aquela coisa, é como eu falei da execução, se você não tiver coragem para ir, para fazer, para enfrentar, para encarar, sem coragem você não faz nada. Aí não tem disciplina. Para você ter disciplina, você precisa ter coragem. Para você ter humildade, você precisa ter coragem. Para você ter autocontrole, você precisa ter coragem. Então, assim, tudo vem a coragem na frente primeiro. A coragem de enfrentar todas aquelas situações. Então, assim, você pode estar com medo, despretensioso, o que for, mas você teve coragem, meu irmão. Você está ali, aqui, ó, você. O outro não sabe o que você está sentindo. Você pode estar com medo, pode estar arrepiando tudo, pode estar... O que é que eu vou falar? O cara pode até, assim... Não, o seu oponente, vamos dizer assim, não sabe o que você está passando na sua vida, mas ele sabe de uma coisa, se você está ali porque você tem coragem. Entendeu? Não está regando. Então, assim, está firme. Então, coragem, para mim, vence todos aí. Nós vamos agora para o quadro que é chamado Quem é Você, tá? Certo. Gustavo, qual o seu propósito na vida? Como ser humano ou como empresário? O que é a sua visão? Bom, o meu propósito na vida é influenciar positivamente as pessoas que estão à minha volta. É algo assim, que as pessoas possam ter orgulho de ter passado por mim, sabe? Digo isso não pessoas aleatórias, mas pessoas que fazem parte da minha vida, né? Meus filhos, meus familiares, meus amigos, dizer assim, poxa, tive o prazer de ter esse cara, eu quero ser essa pessoa, assim, de ser uma lembrança boa para alguém, sabe? De deixar algo positivo, uma semente boa, né? De fazer algo por alguém. Eu acho que até isso, antes, um dos meus propósitos no negócio, eu sempre dizia assim que minha maior missão era ajudar as pessoas através do meu trabalho, quando eu era empreendedor, né? Empregar o maior número de pessoas, enfim, desenvolver pessoas, ajudar alguém a ter oportunidade, porque assim, por exemplo, quando eu ajudo alguém, seja um menino novo que chegou e ele conseguiu ter sucesso na vida, ele pode, daquele rapaz ali, daquela pessoa, ele conseguiu ajudar a mãe, ajudar a futura família dele, a dar oportunidade para alguém, ou seja, a oportunidade passou a vez. Então, assim, quanto eu puder ajudar as pessoas, servir mais para as pessoas, eu acho que esse é o meu maior propósito. Nunca busquei algo assim para mim. Eu sempre penso mais nos outros do que em mim. Talvez tem muita gente que acha isso ruim, né? Assim, você deve pensar mais em você e tal, mas é porque ver os outros bem faz bem. Então, eu acho que é isso, é deixar uma lembrança boa por onde a gente passa, ser bom para alguém, fazer a diferença na vida de alguém. Eu acho que esse é o meu maior propósito, seja na família, seja no trabalho, né? Eu acho que é isso. Uma curiosidade sua que ninguém sabe. Uma curiosidade minha que ninguém sabe. Às vezes a pessoa, minha esposa sabe, minha família sabe, mas que a maioria das pessoas não sabe. Poxa. Olha, a gente já viu de tudo aqui, viu? O cara tocava violão, quem foi o outro? Lutava. Rapaz, é cada curiosidade. Já Caso foi não jogador tenha... de É futebol. porque hoje em dia tá muita coisa na internet, né? Assim. Mas uma curiosidade minha que ninguém sabe. Poxa, sempre fui um livro tão aberto, né? Enquanto você pensa, uma história que marcou sua vida. Uma história que marcou minha vida. Tem 3 anos, né? Eu deixei o álcool, né? Deixei de beber. Vai fazer agora 3 anos em novembro. Muita gente diz que foi casamento e tal, né? Mas teve um propósito maior, acho que mim mesmo, né? Que eu sempre fui um cara que, assim, sempre fui não, me prometia muito, né? Mudança e tal, de autocontrole, sobriedade e tudo mais. E nunca consegui, sempre me falhava.
Mas aí aconteceu algo muito maior do que eu, para eu perceber, né? Que era para fazer para mim, mas veio através de outras pessoas. Eu tava com meus filhos pequenos, né? Eu tinha 4, eu tinha 2. E eu já tinha prometido para mim que eu não ia beber dirigindo, né? E aí, quando teve um certo dia que eu estava com eles, eu tinha ido num projeto de chácara que eu tinha, e eu estava lá com eles brincando e tal, bebendo e tal, aí bateu a noite e nós estávamos para casa. E aí, eu tinha já bebido uma certa quantidade, estava com os dois de forma irresponsável, e aí eu me peguei dirigindo, alcoolizado, com o telefone na mão, distraído, quase bati num canteiro, numa lambrada assim, e no reflexo, quando eu peguei assim no volante, quando eu levantei pelo retrovisor, tava aquelas duas cabecinhas assim, dormindo uma na outra. Aquilo ali para mim foi a gota d'água, né, assim, mudou demais, assim, a partir desse dia nunca mais. Pronto. E aí, acho que era uma coisa que ninguém sabia, né, uma curiosidade, assim, não externei, mas digo isso porque se alguém vê, né, e tal, pode também se inspirar, porque não faz bem a ninguém o álcool, e às vezes a gente, por isso tira a gente mais, assim, quem a gente ama, né, quem a gente gosta e tal, e você vê aquelas duas crianças indefesas, sem saber de nada, de álcool, estavam se divertindo lindamente ali, e depois eu podendo provocar algo nesse sentido, não seria nem justo comigo, nem justo com elas, nem justo com a mãe, nem com a família, com ninguém, né? E graças a Deus, com álcool eu nunca machuquei ninguém, né? Além de mim mesmo, né? Mas graças a Deus isso já passou, já não faz mais parte, já morreu. Como eu disse, já era um Guga que já morreu, essa parte do Gustavo que bebia, né? E hoje tenho essa convicção aí de que foi uma virada de chave na minha vida, saber que tem gente que importa mais do que a gente, sabe, assim. Nesse sentido, foi os meus filhos ali. E é isso, acho que quis emocionar aqui, quis me emocionar um pouco, mas não conseguiu. esteja à vontade. Não. Porque, assim, marcou, né? Por tentar várias vezes. Eu digo isso porque eu tentei várias vezes. Tentei algumas vezes porque o álcool nunca me fez bem. Mas eu insisti ali, sociedade, amigos, né? Coisas que influenciavam e tudo mais, mas até a gente, às vezes mesmo, desiste da gente, né? Se permite muita coisa, né? E nessa situação foi mais forte do que eu. Muito mais forte do que eu. E ali, num ato de coragem, eu abri o vidro do carro, joguei, a cerveja estava na mão, fui para casa, sentei, chorei feito um menino, mas fiz uma promessa que eu honro até hoje, que não consegui honrar para mim em nenhum momento. E eu dizia para mim, hoje nunca mais. Na outro dia estava lá, pinguçando, bebendo, sendo influenciado. E dessa vez, de todas as oportunidades que Deus me deu, ela disse, talvez essa seja a sua última. Vai pegar ou largar. Acho que foi esse o recado, né? Do céu ali na hora, que não teve nada, não teve batida, não teve nada. Só teve o reflexo, a luz divina. Aqueles dois anjinhos ali, cabecinha, eu lembro como hoje, a imagem viva. E a partir daquele momento, o álcool morreu para mim. E com isso, claro, que a gente enfrenta as consequências, né? Você muda, né? Você, cara que tinha uma vida social bem ativa, bem, né? Tem muitos amigos também de farra, isso também se seleciona muito, né? Porque a gente acaba, realmente, quando você deixa de beber ainda na sociedade que a gente foi criada, isso também lhe restringe ao seu ciclo de vida social e tal, mas você aprende também a lidar, você nasce outra pessoa, você tem outros hábitos, seja no esporte, você melhora o casamento, você aproveita realmente os filhos, que antigamente eu via assim, os amigos, às vezes com os filhos, assim, amigos do pai e tal, também
galera naquela farra lá, e os meninos às vezes meio de canto e tal, não aproveitava a família, porque era só aquela turma. Hoje não. Hoje eu já vou com os meninos, vou pro Parque Aquático, desce eu e os meninos no tobogã, vai brincar com eles, pai isso, pai aquilo, coisa outra. É pai, 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 pai. Então, assim, é presença, sabe? É estar ali com eles. É um sentimento que, quando você para prestar atenção, poxa, você está em outro ecossistema, você se sente, sabe, pertencente àquilo ali, você, aquele olhinho brilhando, aquela conexão que ainda é muito curta. Meus filhos já estão, minha mais novinha vai fazer 5 anos já. Eu só tenho mais 5 anos com a minha filha. Depois, e olha lá, com tanta tecnologia, com tanta coisa que o mundo vem mostrando aí, o de 7 já está diferente, o de 13, já, Ave Maria, nem se fala, já é totalmente diferente, são fáceis aí. O cara já vai te sabendo, eita, estou perdendo meus filhos já. Você já sente que eles já estão desprendendo de você, aquele que era colado já está assim, já vai distanciando, distanciando, distanciando. Então, assim, quem é pai de primeira viagem, aproveite os filhos, seja presente, tenha presença, seja pertencente, apoie, incentive, brinque, né? Isso faz total diferença. E graças a Deus, hoje eu estou agradecendo que isso aconteceu comigo, porque eu tive outra oportunidade que eu sempre fui um cara que sou família, sempre quis ter família, mas talvez eu não saberia aproveitar a família como deve ser aproveitada. E talvez Deus me deu esse presente, porque eu pedi muito família. Me casei cedo, tudo mais. Sempre fui um cara que era da farra, do social, mas sempre tive dentro de mim ser um cara família. Sempre gostei de família. Tenho uma família grande hoje, a família do meu pai, todo mundo muito unido, união da família. Isso aqui é sensacional, a nossa família. Graças a Deus, Deus botou uma família muito boa e que a gente nasceu assim, e cresceu sendo bastante unido, bastante família até hoje. Então, eu sempre tive também esse de ter uma família, mas talvez se eu tivesse na outra linha, eu realmente teria desperdiçado essa oportunidade de ter sido realmente família, ter sido realmente presente. E hoje eu sou um pai que eu faço lanche da escola, levo os meninos, dou banho, brinco, né, brigo, vou pro jiu-jitsu com eles, né? Meus 3 meninos estão no jiu-jitsu, a gente tá lá, né, dividindo tatame. Então, a gente tá muito mais conectado. Os meninos vão lutar agora campeonato domingo, vou estar com eles lá, bora filho aqui, faça assim, faça assado. Aí nessa hora pai é técnico, pai é coach emocional, torcedor, é tudo. Então então assim, esse foi um ponto chave na minha vida, deixar o álcool, realmente dar valor à família e ainda mais se exercitar, porque eu faço um exercício todos os dias. Todos os dias eu faço com a situação da minha vida. Eu vou ensinar para vocês, né? Ensine. Ximari. Ensine, para tu também, viu, Jean? Tu que precisa também disso. Todo dia, se olhe no espelho. Todo dia se olhe no espelho. E se tiver alguma dificuldade, né? Você converse com você mesmo. Eu faço esse exercício diariamente. Por exemplo, eita, poxa, hoje tem isso aqui na empresa. Aí eu penso nas minhas ponderações, mas converso comigo mesmo. E se fosse assim, faria como? Preciso aceitar isso. Isso eu não posso controlar. Isso eu posso. E aí eu vou treinando. Por exemplo, quando eu me casei, por exemplo, eu dizia, rapaz, casamento é isso, tá bocado, me meti e tal. E o cara que tinha 15, 20 anos na farra, disse, mesmo. Aí eu cheguei no espelho e disse, epa, você não queria isso? Você não queria uma família? Você não queria casar? Aceite que você é um rapaz casado e tal, e honra seu casamento. Feito isso, morria, porque eu estava dizendo para mim mesmo e eu estava me aceitando. A mesma coisa no trabalho, na vida. Peraí, está acontecendo isso aqui com o menino. Vou conversar com eles assim amanhã. O tom de voz vai ser esse, ok? Você aceita esse tom? Tá bom. Então, vou treinando comigo mesmo. Eu faço esse exercício diariamente porque vai me moldando ali para enfrentar as situações do dia. Né? E se a pessoa reagir assim? Eu vou reagir assim. E se a pessoa reagir assim? Eu vou reagir assim. Eu sempre faço esse exercício. Claro que a gente às vezes sofre, esse é um dado também, viu? A gente sofre com 85% das coisas não vão acontecer como a gente pensa. Não vão acontecer como a gente pensa. Mas a gente está preparado. Se não acontecer, a gente está preparado. Ou pelo menos já ensaiou como é que vai acontecer. Então, trazer esse exercício de se conhecer, de se olhar no espelho, traz uma virtude muito boa.
de sobriedade, de controle, de consciência, de escolha, sabe? Então, assim, você vai mais viril, mais forte para o campo de batalha, seja familiar, sentimental, profissional e tudo mais. Então, eu acho que esse é o caminho, se enxergar, saber quem você é, se conhecer. E um dos presentes que Deus me deu de virtude com essa situação do álcool foi algo que eu não tinha, que era o autocontrole, a sobriedade. Isso não tem preço, não tem preço. Você saber estar fazendo seus atos, o que você falou para as pessoas, porque às vezes, imagina, eu estava pensando às vezes, meu Deus, quantas coisas já falei, quantas besteiras eu já falei. Nessas besteiras eu posso ter magoado alguém, posso ter, né, criado alguma situação desconfortante, posso ter, sei lá, feito mal, que é uma coisa que eu não sou, que eu não quero mal para ninguém. Então, assim, às vezes, se você não ter domínio dessas coisas, me bota numa situação diferente. Então, quantos amigos posso ter perdido, quantos amores posso ter perdido, quantas oportunidades posso ter perdido, né? Tudo bem que não era para mim, porque se fosse já estava, mas tudo isso, não se engane. Deus fica projetando você. Claro que você também não vai ficar esperando isso, você tem que buscar também, tem que ter ação, tem que dar a sua parcela. E foi o que eu disse, ele deu o recado, foi lá, opa, é meu, bora, vamos por aqui, estamos juntos, vamos só lapidar isso aqui, vai dar certo. E faz sentido. E, graças a Deus, estou bem, continuo criativo, a mente é a mesma, só é um outro estado, um outro momento, uma outra situação. E aí, vai ser sempre assim? Não, vai ter várias, daqui a pouco é outra forma, é outra lida, é outro momento, seja com os filhos, com a família, com o trabalho. Daqui a pouco, ó, do nada nasce um Prime, do nada, né? A gente vai... Então, assim, quando você está inserido, sempre abre janela, sempre abre porta. Agora, quando você está parado, não tem nada não. Mas quando você está no meio, faz acontecer. Sempre está abrindo alguma porta, sempre está abrindo... Sempre algo sempre está lhe dizendo alguma coisa. Só basta você ver. É igual um garçonzinho, sabe assim? Tá aqui com a bandejinha passando. Você quer? Você quer? Você quer? Então, você vai escolher o que é que você quer. Às vezes ele está lá, com as oportunidades da vida ali, oferecendo para você. E tem hora que ele passa, não quer nada. Mas tem hora que ele está servindo sempre. Então é isso. Sempre pensando localmente, mas agindo globalmente. Pensando sempre no todo, né? Mas sempre um pé no chão. Nós vamos fazer agora o bate e volta. Qual é o bate e volta? Bate e volta, eu vou citar um nome e você resume, então, numa palavra ou numa frase, tá ok? Como é? Você vai dizer um nome? Eu vou citar um nome e você resume numa palavra ou numa frase, tá certo? Uma palavra ou numa frase, tá. Carla Gabriele. Carla Gabriele. Meu chão. Guilherme, Pedro e Nina. Gui. Aprendizado. Pedro. Espelho. Nina. Gratidão. Aloysio Lira. Herói. Esse Aloysio é diferenciado. Eu tenho gratidão àquele homem, você não imagina. Eu lhe disse ontem à noite, né? Seu Aloysio seu Aloysio. Nem tirando o xerox fica igual, né? Não. É Félix Supermercado. Paixão. E Deus. Tudo. Gustavo Félix fazendo uma introspecção e ele se avaliando. Qual é a maior virtude que Gustavo Félix tem? Você avaliando a si mesmo. Coragem. Se você pudesse dar um conselho a uma pessoa que está começando um negócio e ela está com medo, que conselho seria esse? Coragem. Se você pudesse voltar 15 anos atrás e conversar com você mesmo, claro, mais jovem, o que você diria a essa pessoa? Sobriedade. Você diria a você mesmo. Sobriedade. Gustavo, sobriedade. Gustavo Félix Maurício, o que é a vida? O que é a vida?
que é a vida? A vida é um privilégio. Privilégio. É uma estrada, assim, sem roteiro, como é que eu posso dizer assim, sem ponto de chegada, assim, é algo desbravador, sabe, assim, é uma estrada que desconhecida, eu diria isso, e é um privilégio passar por essa jornada, sabe, porque todos os dias, dentro dessa estrada, desse caminho, você aprende uma coisa nova, você se desenvolve, você vê beleza nas coisas, você assim, se autoconhece, você tem a oportunidade de dizer assim, meu Deus, obrigado, valeu a pena passar por aqui, sabe? Porque não só pelo caminho, mas pelo que tinha no caminho, sabe? Então, acho que a vida é isso, eu acho que é uma linha não reta. Ela é uma linha que chama, como os bêbados na Inglaterra falavam, a crooked line, que é uma linha assim, ó, andar assim, ó, cambaleando. E dentro desse você vai encontrar os becos, as ruas mais maravilhosas, as pessoas mais encantadoras, os animais mais perfeitos, as pessoas, né, os lugares mais incríveis, os sons, né, mais sensacionais que se podem encontrar. Acho que a vida, Deus foi tão perfeito que criou cada coisinha da existência para que a gente conseguisse refletir que tudo aquilo tem importância. Só basta como a gente olha para elas, como a gente percebe elas, como a gente toca elas. Então, eu acho que a vida é isso, é uma verdadeira viagem. Eu vou dar assim, as considerações finais da minha parte, Luiz, e sempre os convidados eles encerram. Aí você encerrará então esse episódio, tá certo? Como é o encerramento? Não, aí você vai falar. Eu vou falar agora, Luiz, e depois você o encerra. Eu estava pensando aqui no decorrer da sua entrevista e algumas palavras me veio à mente. Motivante, motivado, inconformado, sempre eu posso fazer algo melhor. Eu não conhecia esse seu lado, né? A gente sempre a convivência mais comercial. E eu digo a você, a sua entrevista é como um sopro da vida. Ela nos dá um start de que a gente pode, sim, aproveitá-la, que a gente pode lutar para ser uma versão melhor de nós mesmos. Eu queria te parabenizar pela excelente entrevista que você pôde nos dar. E eu acredito que quando sair, que sairá na terça-feira, será algo assim transformador para as pessoas que vão vir. Meus sinceros parabéns. Obrigado. Obrigado de verdade. Muito obrigado, Thiago, por ter vindo, né? Participar aqui do nosso podcast, ter trazido conhecimento do mundo empresarial, da sua vida pessoal, falar um pouco de negócio, falar um pouco sobre como melhorar cada dia, né? Como inspirar pessoas. E você possa voltar outras vezes, né? A gente fala mais sobre o Félix, sobre o dia a dia, sobre empreendedorismo, o mundo dos empresários. E muito obrigado mesmo por ter dedicado um pouco do seu tempo. A gente sabe como é bastante corrido os seus compromissos, né? Principalmente no nosso ramo do varejo. Somos gratos. Não, eu que agradeço, né? Assim, é um prazer imenso estar assim, compartilhando, conversando. A gente do mundo, como vocês falaram, a gente fica muito corrido e tudo mais. E às vezes acaba faltando esse espaço para a gente conversar, compartilhar experiências, seja de trabalho, seja da vivência diária, do dia a dia, né? Do que nos faz homens. E às vezes a gente sente muito falta disso. Até a gente fica até um pouco desajeitado num podcast, uma entrevista dessa, porque não é habitual a gente fazer.
mas a gente tem coragem para vir, para falar, para externar, né? Então, assim, para mim é uma oportunidade, né? Porque sei que talvez outras pessoas possam ver, possam se identificar, se inspirar. Tem gente que pode não ser para tantas pessoas, mas vai ter gente que vai dizer, poxa, aquela entrevista foi legal, foi bacana. Ter escutado o Gustavo um pouco foi isso, foi aquilo. Conhecer um pouco do Gustavo, que talvez, como perguntas pertinentes, por exemplo, assim, né, o que é que você diria, né, para uma pessoa que não me conhece, uma curiosidade sobre que ninguém sabe, por exemplo. Então, assim, é algo que às vezes tira a gente da nossa zona de conforto. E vou confessar a vocês, é bom demais estar nos desafios novos, assim, de encarar coisas novas. Um novo, assim, faz o coração bater forte. Então, assim, quando vem essas coisas despretensiosas, eu topo na hora, o desafio é bom demais, é prazeroso. Então é isso, talvez falta dizer isso, né, que é uma das coisas que motiva mesmo, estar em constante movimento, estar em constante ser desafiado. Então, assim, só tenho a agradecer demais a vocês pelo convite. Para mim foi muito bacana estar aqui com vocês. E espero que tenham mais Escola do Varejo, que tenham mais episódios, que o negócio cresça, evolua, né? Que de um podcast se torne aí, né, outros produtos, outros ecossistemas de negócio e tal, que tem muito a prosperar, né, no sentido do âmbito supermercadista, varejo e tudo mais. Então, parabéns a vocês pela iniciativa e pelo podcast. Esse Muito conhecimento que você trouxe hoje não tem preço. Exatamente. Não tem preço. Eu vou encerrar com uma frase. A gente sempre tem uma frase, eu acabo, às vezes, mudando essa frase de acordo com o entrevistado. Ela é formada em história, viu? Não, mas aí, só que aí... Curiosidade sua, Ricardo. A sua formada em história. Eu vou encerrar com a frase. É melhor colocar um plano imperfeito do que esperar um perfeito que nunca será executado. Podcast Escola do Varejo. Até a próxima. Valeu. Valeu. Obrigado. Valeu. Obrigado. Valeu. Valeu.